A sua participação é muito importante, principalmente no programa de hoje. Por isso está aqui o nosso telefone e o nosso e-mail. A importância de você ter a informação correta. E hoje nós vamos estar falando tudo relacionado a problemas oncológicos relacionados ao homem, principalmente o câncer de próstata. E nós vamos estar conversando com o Dr. Marcelo Bendac, que é o presidente da Associação Latino-Americana de Uro-Oncologia. Dr. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, vereador José Maria. A importância do assunto de hoje, doutor Marcelo, o câncer da próstata. Doutor, como é que é essa questão do câncer? A partir de que idade que a gente deve estar, que os nossos telespectadores querem saber, a partir de que idade que as pessoas, os homens, devem estar fazendo esses exames, o PSA e os outros exames que têm que ser feitos? Existe uma recomendação de que a partir dos 45, 50 anos de idade já seja feita para toda a população masculina, para todos os homens, independente de existir ou não na família alguns casos, né? No que se refere a pacientes que tenham, pessoas que tenham na família, pai, tio, irmão, com o câncer da próstata, então se recomenda que esse exame já seja realizado a partir dos 40 anos de idade. A partir dos 40. Bom, o primeiro exame é o PSA, isso, doutor? São dois exames fundamentais, independente da questão de, vamos dizer assim, técnica, mas são dois exames fundamentais para a detecção precoce do câncer de próstata, reconhecidos por várias associações e sociedades. Um deles é o toque dígito retal da próstata, certo, e o PSA. Os dois são necessários e fundamentais, apesar de termos o PSA como sendo um exame muito sensível e bom. Temos também que recomendar ainda hoje o exame de toque. Tá, o senhor falou em exame de toque, é o que assusta todo mundo, né, doutor? Numa situação em que o paciente se coloca contra o exame, naturalmente ninguém vai afligi-lo, ninguém vai forçá-lo a fazer um exame, porque o direito do paciente é soberano e o corpo dele né? Então, mas é uma situação que deve ser recomendada e não pode, vamos dizer assim, para agradar o paciente, não deve ser assim deixada de lado. Realmente é recomendada por várias associações e sociedades internacionais. Eu chamo sua atenção, meu querido telespectador, você que está nessa idade, acima dos 40 anos, presta atenção no que o doutor está falando. Realmente, não fuja do médico, sabe? O PSA eu até perguntaria, porque estamos falando em exame de próstata e estamos falando do toque retal. É difícil, é chato, é desconfortável? Mas a mulher passa por tantos exames e acaba fazendo. Nós temos que nos prevenir. Eu até perguntaria para o senhor, PSA é 100% seguro, doutor? Não, o PSA ele não é um tipo de avaliação, ou seja, ele é um exame de sangue, né? Uma avaliação bioquímica do antígeno prostático específico. Ele não é 100%, por quê? Porque PSA aumentado não é igual à presença do câncer. O PSA apenas indica qual a probabilidade de termos um câncer naquele paciente. Então, por exemplo, o PSA total na casa de 4 a 10 aponta para uma presença de câncer naquele paciente em torno de 30% a 35%. Então não é, como vocês podem já ver por esse exemplo, igual à presença do câncer, mas sim apenas a probabilidade que nos é indicada. Se nós temos um PSA um pouco aumentado e um toque também alterado, então essa chance aumenta, porque são dois fatores que apontam para a presença do câncer. Tá, mas aí faz os exames e... Agora eu perguntaria para o senhor, na questão dos tratamentos, né? É importante saber, olha, fui lá, tem o PSA alterado e tal... Existem tratamentos antes de alguma cirurgia ou vai direto para a cirurgia, doutor? Os tratamentos do câncer de próstata incluem basicamente, atualmente, 3 modalidades básicas, né? A cirurgia, a radioterapia e tratamento medicamentoso, que pode ser hormonal ou quimioterápico. Quando temos uma doença na sua fase inicial, mais frequentemente são indicadas a cirurgia ou radioterapia. Provavelmente, em breve, no Brasil, se colocará à disposição também um método através de ultrassonografia. Mas como ele ainda não existe, eu prefiro me ater, assim, aos métodos clássicos que nós dispomos aqui no nosso meio. Né? Tá, doutor. Eu acredito que os nossos telespectadores devem estar curiosos para saber o seguinte. Olha, eu fiz o exame e, infelizmente, deu positivo, né, que pode acontecer. Até perguntaria ao senhor, antes de entrar nessa pergunta, qual é a taxa hoje vamos supor assim, a cada 1000 pessoas que fazem o exame, existe um número já, uma percentagem assim que a gente possa dizer é considerado certa essa percentagem?
uma incidência, né, em torno de 1 a cada 6 homens vai desenvolver e vai apresentar o câncer da próstata. Então, essa é uma incidência efetivamente importante, alta, e por isso a recomendação da detecção precoce. 1 a cada 6 homens? Deverá desenvolver câncer de próstata durante toda a sua vida. Veja, meu querido telespectador, como é importante a sua participação e como é importante você ficar com a gente. Porque esse programa de hoje está te trazendo aqui notícias importantíssimas, dizendo para você, se cuide, 1 a cada 6 homens poderão ou terão? Terão, desde que vivam naturalmente até a idade que essa doença se faz mais presente, né? Quero dizer que o paciente possa aí estar vivo até os 60, 70 anos de idade, né? Porque a incidência aos 40 anos é bem menor do que a incidência aos 60, que é menor do que a incidência aos 70 e assim por diante. Né? Tá, eu já perguntaria ao senhor o seguinte, dentro de uma família que o pai teve, o filho é hereditário, doutor, também? Pode ser, não? É conhecida a situação da hereditariedade, cerca de 1 a cada 10 casos está ligado a fatores hereditários. Mas, como se pode, no entanto, por outro lado, ver, 90% dos casos não tem essa relação. Então, não é porque eu não tenha na família que eu não preciso ir fazer o exame. É muito difícil dar o diagnóstico também, né? O diagnóstico tem, quando é dado numa fase de doença inicial, então a grande vantagem e possibilidade de nós, ao mesmo tempo que já fazemos referência ao diagnóstico, já darmos as condutas e as soluções. Certo. Que felizmente tem uma perspectiva boa de resolução do quadro justamente nesta fase. Então, eu acho assim que é natural e muito importante que todos os colegas médicos tenham muita sensibilidade, delicadeza nessa hora, porque, na verdade, ninguém mesmo gosta de ter uma notícia como essa. Né? Eu até perguntaria ao senhor, doutor, qual é o índice de cura hoje? Parece que está bem avançado, né? Os índices de cura dependem de 3 fatores prognósticos principais, o estadiamento através do toque, do PSA, e o grau da doença determinado pela histologia ou pelo exame microscópico do material que foi biopsiado, né? E através dessas características, então, se faz um prognóstico. E o prognóstico, vamos dizer assim, então, determina a probabilidade de se curar essa doença através dos métodos disponíveis. Se a doença vamos dizer assim, tem uma característica de diferenciação intermediária, se ela está localizada dentro da próstata e se o PSA está abaixo de 10, a chance, os índices de cura em 10 anos, ou seja, não termos o paciente daqui 10 anos com o problema, é de cerca de 80%, 85%. É bem grande. Então, então é por isso que é importante, eu chamo sua atenção mais uma vez, o doutor já falou, mas nós vamos estar repetindo. É importante você fazer os exames. Faz o PSA, mas mesmo fazendo o PSA, não deu nada. Mas uma vez por ano tá bom, doutor? A indicação dos exames, ou repetição dos exames, dependem de 2 fatores, mas eu diria que o fundamental, hoje que nós utilizamos, se o toque é normal, não há nenhuma alteração na consistência ou na superfície da próstata, nós avaliamos muito o valor do PSA para determinar o intervalo até a próxima consulta. Então, eu dou um exemplo prático. Se o paciente tem um PSA em torno de 1, provavelmente a gente dê a ele cerca de 10, 12 meses realmente para um retorno. No entanto, se o paciente tem um PSA de 3, eventualmente nós vamos solicitar que ele retorne em 4 a 6 meses para uma reavaliação. Então, depende também do PSA. Né? Depende do PSA, que por sua vez também depende da idade do paciente. Certo. Quanto mais idoso o paciente, maior o valor de PSA habitualmente. E o tamanho da próstata. Porque se nós temos um paciente jovem de 50 anos com uma próstata pequena e um PSA elevado, digo, perto do nível ainda normal, mas próximo de valores já aumentados, nós temos que pedir que ele volte mais cedo, né? Tá. Então, olha, é importante a informação que o Dr. Marcelo está nos dando, porque bom, eu acho que o mais importante é fazer o exame. Acima dos 40 tem que passar pelos exames. Pelo menos... uma vez ao ano, com certeza, seria a recomendação, mas a partir do exame inicial que seja feito, o colega médico, urologista, uro-oncologista, enfim, quem esteja atendendo o paciente, deverá dar a ele a orientação de em quanto tempo deverá retornar para a nova avaliação. Né? Tá. Então, voltamos na questão da internação, doutor. O paciente vai ser internado, quanto tempo entre a cirurgia e a recuperação?
O tempo de internamento habitualmente para esse tratamento cirúrgico é de cerca de 3 a 5 dias, podendo, na maioria das vezes, inclusive, fica mais próximo do 3 do que do 5, né? Alguns até podem apenas ficar 2 dias, mas Depende da idade, não, né? Depende da idade, da recuperação. Há pacientes que no dia seguinte da cirurgia, você chega no quarto dele para fazer a visita, ele está já se alimentando, pedindo e solicitando comida. Há pacientes que, no entanto, ficam 2, 3 dias basicamente sem querer se movimentar. Então, existem aspectos do paciente, do indivíduo, que variam, então, nessa situação. Uma vez que ele tem a alta do hospital, ele vai para casa com uma sondinha que foi colocada. Uma sondinha é um catéter que fica através da região genital dentro da bexiga e permite o escoamento contínuo da urina para que esta não atrapalhe a região operatória no sentido da cicatrização. E o paciente, então, vai com essa sonda, fica com ela cerca de 12 a 14 dias, e depois de removida, então, a pessoa pode, então, ter sua condição de locomoção um pouco mais facilitada. Diria, então, assim, que entre internação e cirurgia e recuperação, um mês, mais ou menos, dá para voltar a trabalhar, doutor? Eu acredito que sim. Mais uma vez, repito, por exemplo, um paciente que tem atividades de escritório burocráticas e não tenha que estar, assim, com atividade física direta, por exemplo, não seja uma pessoa da construção civil que precisa estar ajudando fisicamente, força. Essa pessoa realmente com um período aí de 10 a 15 dias pode se encontrar em condições de estar no seu escritório desenvolvendo atividades burocráticas. É importante a informação que o Dr. Marcelo está nos dando, porque de um a cada 6 homens com idade acima dos 40 deverá ter câncer da próstata. Então, por gentileza, procure seu médico, faça os exames. É importantíssimo esse acompanhamento. Nós temos que cuidar da nossa saúde. E nós vamos entrar no assunto agora, doutor Marcelo, a questão dos métodos cirúrgicos. Quais são os métodos que são usados atualmente para fazer a cirurgia do câncer da próstata? E qual é o tempo de duração da cirurgia, doutor? O tempo de duração da cirurgia tem aproximadamente de 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia, até cerca de 4 horas. Depende de alguns fatores anatômicos do paciente, a questão também de experiência do cirurgião, a questão de tamanho de próstata e assim por diante. Mas esse é o período médio, 3 horas, em média 3 horas e meia o tempo de cirurgia. Certo. Os métodos que podem ser utilizados para a realização da cirurgia, nós temos aí que considerar 4, basicamente, variantes técnicas, né? A cirurgia chamada clássica envolve uma incisão na região da linha média, abaixo do umbigo, entre o umbigo e a região pubiana, né? Certo. Essa é a condição de cirurgia clássica. As variantes que podem ser empregadas são a utilização da laparoscopia ou da videolaparoscopia para realizar o mesmo procedimento pela mesma região, a videolaparoscopia robótica, ou seja, o auxílio de um robô para poder, vamos dizer assim, auxiliar durante o tratamento cirúrgico por vídeo. E existe ainda uma variante que não é por esse acesso, mas sim por um acesso perineal. O acesso perineal significa uma incisão entre a bolsa escrotal e o ânus, na região chamada períneo, e que permite, então, o acesso por via inferior da próstata, né? Esse último é muito pouco utilizado, são poucos centros no Brasil e no mundo que utilizam a via perineal. Qual a mais utilizada, doutor? A mais utilizada ainda é a via clássica, e de forma interessante foi publicado no ano passado no European Urology, um jornal europeu, né, urologia europeia, de que os 3 métodos são equivalentes no que se refere aos resultados funcionais e oncológicos. Então, aquela impressão de que o paciente poderia ter este método é melhor porque ele tem o envolvimento de um vídeo ou então de um método através do uso da robótica. Esse trabalho, então, demonstrou de maneira bastante interessante e inteligente que os resultados são os mesmos. Logo, aquele que não tem condições ou não está necessariamente se dirigindo a um serviço que tenha robô, por exemplo, para realizar o procedimento, ele não está tendo nenhum tipo de desvantagem. Ele está realmente sendo bem tratado, tão bem tratado quanto métodos que usam o vídeo. O senhor participa, doutor Marcelo, de muitos congressos, né? O senhor esteve em Xangai, esteve no México, vários lugares que o senhor esteve. Eu perguntaria ao senhor, existe hoje, na área médica ligada à urologia, e principalmente na questão do tratamento do câncer da próstata, estudos que mostram que existe um avanço muito grande ou está estacionado nessa questão?
Eu acho que os avanços que a gente pode citar são de ordem técnica e de refinamento da técnica, né? Isso aumenta a questão da cura. Isso aumenta, porque a ideia de um tratamento oncológico que seja o mais bem realizado, ele procura evitar consequências para o paciente a longo prazo. Ou seja, por exemplo, numa cirurgia de câncer de próstata, procura evitar que o paciente fique incontinente, ou seja, que perca a urina sem querer, e que também não desenvolva dificuldades de relacionamento sexual, ou seja, principalmente de ereção. Então, quando nós tratamos desse tipo de problema, nós devemos preservar essas duas funções, além, naturalmente, de não causar nenhum outro tipo de complicação ao paciente, mas não devemos esquecer nunca de remover a doença adequadamente. Então, esse equilíbrio na oncologia, vamos tratar bem, remover o problema, sem deixar sequelas, esse é o grande aspecto e isso sempre vem sendo discutido. Existem variantes técnicas, por exemplo, de um professor europeu, um professor aqui brasileiro e assim por diante. Então, cada pessoa é uma pessoa e esse tratamento é considerado um artesanato. Cada um vai ter uma forma de pensar pela formação profissional, uma forma de agir, uma forma de tratar. Então, esses assuntos são realmente muito profundamente, vamos dizer assim, discutidos nesses congressos. Eu pergunto ao senhor, doutor Marcelo, existe tratamentos também que pode se curar sem a cirurgia, como, por exemplo, a aplicação de rádio? A radioterapia é um outro método considerado curativo também, e inclui a radioterapia à distância, ou chamada teleterapia, que é a radioterapia que as pessoas mais frequentemente conhecem, né? E que envolve, por exemplo, a aplicação de 2 Gray, por exemplo, uma dose, né, por dia. Isso vai implicar em uns 40 dias aproximadamente de tratamento. O paciente se dirigindo todos os dias, durante os dias de semana, na clínica de radioterapia para efetuar o tratamento. E existe uma outra forma, que é o implante de sementes radioativas, que é chamado braquiterapia, porque dentro da próstata, por via perineal, são colocados as sementes que têm a capacidade de destruir o tecido por meio de radioterapia colocada dentro das sementes. Então, por isso o senhor disse já no começo da nossa gravação que a gente pode ter a possibilidade aí de até 80% na cura, né, doutor? Isso, como eu disse, varia de acordo com o método, varia de acordo com as características da doença do paciente. E um novo método que está, assim, por ser absorvido e ser apresentado no Brasil é realmente a ultrassonografia, chamado HIFU, e deverá estar aí nos próximos meses, talvez, disponível, né? Isso é interessante porque não inclui o uso de energia radioativa, inclui o uso de energia ultrassônica. A diferença é muito técnica para aqui ser abordada, mas acreditamos que seja um avanço no sentido de oferecer mais um método de tratamento, né? Sempre que se fala de métodos novos, não deve se colocar a população como sendo, vamos dizer assim, a solução mágica para tudo. Mas é um método a mais que o povo, né, quer dizer, que os homens poderão ter em breve aqui no Brasil. Por isso que a gente chama a atenção de você. Sempre programa Amor Sem Limite, trazendo informações importantes. Doutor Marcelo, infelizmente, estou nos avisando que o nosso tempo já esgotou. Estamos estourados no tempo. Quero agradecer a sua presença, lhe dar os parabéns pelo belo trabalho que o senhor desenvolve aí, frente a esse assunto tão importante que é a saúde do homem, principalmente nessa área da oncologia, a oncologia da próstata, né? Então, deixar aberto aqui para o senhor fazer assim uma saudação aos nossos queridos telespectadores. Vereador José Maria, muito obrigado pelo convite. É uma honra para a Associação Latino-Americana de Urologia, Urola, estar aqui. E voltamos então a recomendar aos pacientes, aos homens acima dos 40 anos, que se dirijam aos seus urologistas e procurem um atendimento, façam exames de próstata. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo programa Amor Sem Limites.